Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Somos Daniel Corrêa e Renata Reis, psicólogos, trabalhamos com casais e esse é o quarto vídeo da nossa série Sete Conversas que Transformam o Amor. E o tema de hoje é como criar espaço no relacionamento sem criar afastamento. E para a gente poder aquecer algumas questões que vocês podem responder aí internamente, né, com vocês. Você já sentiu culpa alguma vez por querer um tempo só seu dentro da relação, seja você homem ou mulher? Ou você achou que o outro estava se afastando quando, na verdade, ele só precisava respirar? Hoje, eu e a Renata queremos conversar sobre isso. A gente entende como um ponto muito delicado aí dentro das relações. Como criar espaço no relacionamento sem transformar isso em afastamento. Daniel, porque esse é um tema com uma linha bem fina, né? Onde tem gente que acredita que se amar é estar ali grudado o tempo inteiro. Mas nós sabemos que muitas vezes o que sustenta, ou na maioria das vezes, o que sustenta o amor é justamente o ar entre os dois corpos que saem, sabem, na verdade, respeitar a individualidade um do outro. E o que acontece muitas vezes é que traz uma confusão entre esse espaço que é necessário com relação a uma frieza. A gente aprende desde cedo que amar é estar presente o tempo todo. Mas ninguém nos ensina que amor também é deixar o outro ser quem ele é, deixar o outro respirar, deixar o outro voltar-se para si. E aqui nós temos um exemplo prático. Imagina uma mulher que ama ali profundamente seu parceiro, mas que precisa de manhã um espaço sozinha ali para se cuidar, para cuidar do seu emocional. E muitas vezes o parceiro ele pode estar interpretando esse momento dela, esse espaço dela, como ela não quer ficar comigo. E aí pronto, vai começando assim um conflito que é desnecessário, porque muitas vezes o casal não compreende esse espaço como um momento, vamos dizer, de se nutrir para depois nutrir o relacionamento, não é mesmo, Daniel? Sim, com certeza. E ouvindo você, pude lembrar aqui, pensar em um exemplo que escuto aí a partir dos homens. É, Vamos imaginar o homem que precisa de silêncio para poder se reorganizar mentalmente. Então, o cara trabalhou o dia todo fora de casa, a hora que ele chega em casa, precisa de um tempo para poder se reorganizar. E de repente a parceira acha que ele está se afastando. E aí, quando ela diz isso, ele escuta num tom de cobrança e aí ele se fecha mais ainda, porque ele não sabe como explicar isso, né? Já pude ouvir e observar isso de alguns homens, e sendo homem, eu posso dizer que isso realmente acontece. Já ouvi alguns especialistas, algumas pessoas que também trabalham com casais, chamar isso de caixa do nada, que o homem precisa entrar numa caixa do nada e ele fica ali sozinho, sem pensar em nada, para poder, de alguma forma, poder se organizar. Não sei se eu usaria exatamente esse termo caixa do nada, mas eu entendo que realmente é necessário um tempo para poder se reorganizar. Então, quando eu escuto isso dos homens, eu questiono eles, tá, mas você já falou com ela sobre isso? E é claro que a gente pode ponderar, né? Se você vai chegar em casa e ela já começa a trazer algumas questões ali, de repente você pode precisar de 10, 15 minutos. Você não vai precisar de uma hora pensando em nada, mas num momento breve para poder, enfim,
chegar, tirar a roupa que estava, colocar uma roupa mais confortável, talvez tomar um banho, enfim. E aí, durante uma refeição, vocês poderem sentar e conversar. Mas muitas vezes o homem não fala sobre isso e ele ainda acaba se fechando ainda mais porque ele não sabe como explicar isso. Então, por isso, a partir daí acontece essa confusão aí entre espaço, a necessidade de espaço e a frieza em relação ao outro. E aí, a partir disso, a gente começa a observar que o que está acontecendo dentro dessa relação é um espaço afetivo, né? E o que que é isso? É quando existe liberdade emocional dentro do vínculo, dentro da relação. Quando um e outro, né? Quando você, dentro da relação, pode ser quem você é, sem que isso signifique se desconectar do outro, sem estar se afastando do outro. E aí a gente pode trazer aqui como um exemplo o casal que decide que toda quarta-feira é o dia do eu, né? E aí nesse dia do eu, cada um faz o que quiser, né? Cada um tem o seu hobby, cada um tem aí a sua atividade, de repente é o dia de fazer a terapia, ou de encontrar amigos, ou de ficar sozinho. Né? De repente é o dia do futebol, ou é o dia de praticar alguma atividade, enfim. E aí, no dia seguinte, que é a quinta-feira, eles se reencontram com saudade um do outro e mais inteiros, porque eles têm histórias diferentes para poder dividir e contar um para o outro. Engraçado isso, você falando dia do eu, Daniel. Ficou tão leve a sua fala, né? Esse exemplo, porque isso demonstra claramente que é um espaço afetivo, onde ele é planejado, né? Com cuidado, com comunicação. E pelo contrário do que muitos casais acreditam que vai ter um afastamento por conta desse dia do eu, que você trouxe depois. No dia seguinte vão se reencontrar, vão compartilhar, Exato. trazer um para o outro como foi aquele dia, aquele momento, ou aquela atividade específica, porque às vezes não precisa ser o dia inteiro, é Sim, um momento, né, Daniel? E exato, é diferente. exatamente. Assim como a gente escuta de casais, Renata, que muitas vezes por não planejar, por não combinar, por não falar sobre isso, acaba fazendo isso escondido do outro, e aí, naturalmente, isso vai se tornar um problema, né? Olha só, ontem eu atendi uma pessoa e ele trouxe justamente isso para mim, de que ele não tinha espaço dentro da relação. E ele às vezes queria comer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa, ter o tempo dele, que ele mentia, porque Uhum. a outra pessoa não ia achar que aquilo era legal que ele estava fazendo. Olha que situação. E isso vai fazendo com que a pessoa vai até se perdendo, Sim, né? é verdade, é verdade. Então, quando esse dia do eu é planejado, com cuidado ali, é muito mais leve. Agora, quando a pessoa também de repente some, né, Daniel? Ah, eu quero fazer isso e se afasta ali do outro, o outro pode até ter a sensação de que, nossa, o que está acontecendo? Será que está tudo bem? Ou até gerar uma desconfiança desnecessária, como se está fazendo algo ali, entre aspas, escondido, tem alguma Uhum. coisa aí. Então o conflito acaba acontecendo, quando na verdade poderia ser algo leve. Exato, exato. E imagino que muitas das pessoas que estão nos acompanhando podem, a partir disso, né, de tudo isso que a gente está falando, nos acompanhando, ouvindo aqui, pode se questionar, ok, mas como que eu consigo criar esse espaço sem criar também o afastamento do outro? Como que a gente poderia responder isso, Renata? Primeira coisa, Daniel, é comunicar, né? Que eu trouxe antes. O outro pode desconfiar quando você faz algo escondido, né? E quando você comunica, você não só está abrindo espaço ali, mas você está explicando para o outro de uma forma carinhosa o porquê aquilo talvez é importante para você. E aí já começa a ter uma comunicação, esse movimento de pensar em fazer algo para si, que você goste, você está abrindo um espaço até para comunicar isso para o seu parceiro, para sua parceira. E aí um exemplo prático é
amor, ou querido, querida, enfim, né? Hoje eu estou precisando de um tempo comigo mesmo. É, não é sobre nós, é sobre mim, né? Eu prometo que eu volto e a gente conversa depois, coisas nesse sentido. Então, muda muito essa comunicação, muda muito esse momento que é necessário da individualidade estar ali presente. Exato, exatamente. E um segundo passo seria validar o sentimento do outro. O que que significa isso? É poder demonstrar para o outro que você ouviu o que o outro está dizendo e que você acolhe isso. Se a gente seguir, a gente continuar seguindo o mesmo exemplo aqui, a pessoa que está ouvindo isso, no caso o homem, né, que está ouvindo a mulher dizendo que está precisando de um tempo só com ela, ele pode sentir medo, ele pode sentir insegurança, e isso faz parte, certo? Mas esse desconforto não precisa necessariamente virar uma briga. Se o outro disser fiquei com medo de te perder, você pode responder, eu te entendo, né? Mas, na verdade, o meu tempo sozinho me ajuda a estar melhor com você, trazendo a ideia de que no momento, o momento individual aí de um e de outro é como um recarregar da bateria, né? Para poder, quando tá junto com o outro na relação, ter algo mais para trocar, para dividir ali dentro do dia a dia do casal, né, Renata? Sim, Daniel, isso que nós estamos trazendo tem muito a ver com relação ao espaço entre o casal que vem para fortalecer o relacionamento, né? Porque o amor, ele não se mede pela ausência ali do espaço físico onde eles estão. Ele se mede pelo contrário do que às vezes as pessoas acreditam, mas sim pela qualidade da presença. Então, casais que têm essa liberdade emocional de ir e vir, de fazer as coisas que gosta, geralmente eles se reencontram com mais desejo, com mais carinho, com mais verdade, até mesmo com mais estado de presença. Porque se ele está bem, ali como se tivesse recarregado as suas energias, automaticamente ele vai estar muito mais presente ali para o outro, para aquele momento de qualidade. Principalmente isso acontece porque não está um tentando segurar o outro, né? Eles entendem que eles estão caminhando lado a lado e eles sabem que o vínculo vai se renovar a cada reencontro. Muitos casais vivem isso de uma forma praticamente natural, né? Sem ter a consciência de que exatamente estão fazendo isso. E que quando você senta e pergunta para esse casal o que que dá certo na relação de vocês, para eles, é uma coisa natural, né? Mas o que que acontece? Que natural é esse? É exatamente isso que a gente está colocando aqui. É o casal que entende que eles, quando eles se reencontram, o vínculo vai se renovando. É uma forma de novamente um tá dizendo para o outro que escolhe estar do lado do outro. E isso é muito importante dentro aí da vivência e da convivência do casal. Esse é um ponto importante que a gente traz dentro do nosso workshop, né, Renata? Exatamente, Daniel, porque a gente precisa aprender a cultivar essa liberdade, a conexão, sem confundir isso como aquele espaço, né, de afastamento, que o casal vai se afastar, vai ficar distante. Pelo contrário, a gente vai sempre estar mostrando ali no nosso workshop ferramentas, recursos para aprender a lidar com isso e ampliar a conexão, né, Daniel? Exato. Cuidando ali do individual. Sim, sim, isso mesmo. E se isso faz sentido para você que está nos ouvindo aqui, dá uma olhada na página do workshop. A gente está deixando aqui o link na descrição desse vídeo. E aí na página você vai conseguir ver aí com mais detalhes tudo que a gente preparou pensando em casais que querem se reconectar, que querem de alguma forma se reencontrar, que sentem que a relação já não está exatamente como já foi e que pode voltar a ser, né? Então a gente pensou exatamente em casais como esse para trazer ferramentas, como a Renata trouxe aqui, ferramentas práticas para vocês usarem no dia a dia,
além de muito conhecimento que vocês podem aplicar e usar na convivência de vocês. Então, o link está na descrição do vídeo e tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora para vocês como casal. Isso é importante, né, Daniel? Porque esse espaço que é criado ali no relacionamento, um para o outro ali, quando bem vivido, vai aproximar o casal. Lá no workshop, nós também pegamos na mão desses casais, né, Daniel? Para que eles consigam ter conhecimento, como você falou, e trazer as ferramentas que nós construímos especialmente para eles ali mudar essa comunicação, ter uma comunicação sem conflitos ali no relacionamento, né? Melhorar a convivência, onde eles podem fazer ali, nosso workshop é 100% online, gravado ali, onde eles podem acessar onde quiser, quando quiser, e com nosso direcionamento, com nossa condução, para tornar esse relacionamento mais leve, mais saudável, com mais harmonia e com uma comunicação assertiva, sem conflitos. Sim, sim, porque quem ama deixa o outro respirar. Acredito que essa é a grande mensagem do vídeo de hoje. E principalmente a partir disso, quem ama confia no reencontro. Sabe que o outro vai, mas sabe principalmente que o outro vai voltar e vai voltar ainda melhor do que foi, né? Com isso, a gente encerra o vídeo de hoje, agradecendo pela sua presença aqui. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Estamos aqui todas as semanas, os vídeos novos aparecem aqui sempre na terça-feira, às 20 horas. E a gente espera por vocês no próximo vídeo. Ótimo dia para você que está nos ouvindo e a gente se encontra novamente em breve.